Hello guys, Teacher André aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verbo to be. Então a minha missão aqui é explicar o verbo to be para você que está me assistindo em 30 minutos. Então, vamos lá, vamos simplificar esse negócio. O que é isso? Para que serve? Como que usa? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês também. E basicamente, o verbo to be, ele significa ser ou estar. Ser ou estar. São duas coisas para que você vai usar ele, né? E de uma forma geral, vamos começar aqui com pouca coisa, vamos para simplificar, né? Vou pegar 3 formas básicas do verbo to be, que são as 3 palavras am, is e are. Am, is, are. Quando que você vai usar cada uma delas? Então a gente tem os pronomes, certo? Os pronomes eu, ele, ela, você, nós, eles, certo? Então, quando você fala eu em inglês, I, você vai sempre usar o am. Então, I am, I am happy, I am sad, I am happy, eu tô feliz, I am sad, eu tô triste, I am okay, eu estou bem, I am from Brazil, eu sou do Brasil, I am here, eu estou aqui. Essa é a primeira conjugação que a gente vai usar. Então, o I sempre anda junto com am. A gente pode fazer a contração e transforma isso em I'm. Eu posso falar também I'm happy, I'm Antônio, I'm okay, I'm from Brazil, I'm in Mexico. Próxima, is. Quando a gente fala is, você vai sempre usar ele junto com he, she ou it. He, she ou it. E o que seria isso? He, ele. She, ela. E it serve para falar ele ou ela, isso, quando se trata de objetos, coisas ou situações. Então vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu quero falar ele está feliz, né? He is happy. He is happy. She is okay. Ela está ok. She is from Brazil. Ela é do Brasil. It is okay. Está tudo bem. It is raining. Está chovendo. Você percebe que é uma situação, né? É assim que usa o it. Pode ser também it is working. Está funcionando. E quando você for falar com esses 3 pronomes, né? He, she ou it, todas as variações ou ramificações que surgem dessas 3 palavras, desses 3 pronomes, você também vai usar o is. Como assim? Eu posso falar he, que seria ele, mas eu também posso falar my brother, que a gente poderia falar ele, né? My brother, ele, é um homem, certo? Eu poderia falar também my father, eu poderia falar my friend, considerando que ele seja um homem. Então eu posso falar my brother is at home. Meu irmão está em casa. My father is at the supermarket. Meu pai está no supermercado. Outro exemplo. My friend is from Brazil. Meu amigo é do Brasil. A mesma coisa vale para o she. E todas as ramificações. Se eu falar she, ela, eu poderia falar também my sister. My sister is in Paris. Minha irmã está em Paris. Eu posso falar também minha mãe, my mother. My mother is cooking. My mother is cooking. Minha mãe está cozinhando. Eu poderia falar também my friend, considerando que seria uma mulher agora, né? Porque a palavra friend, ela não tem gênero. Pode ser tanto homem quanto mulher. Então, my friend is working. Minha amiga está trabalhando. E o it, como eu falei, ele pode ser para situações ou pode ser coisas, né? Eu poderia falar, por exemplo, Brazil is beautiful. O Brasil é lindo. Brazil, deixa eu pensar em outra coisa. The day is good. O dia está bom. My family, considerado it também. Então, my family is coming. Minha família está vindo. Então, você percebeu que eu peguei várias variações dos 3 pronomes que a gente está usando, né? He, she, it. Mas o importante é você lembrar que você tem que usar o is. É só isso. Is. Então, he is my friend. She is okay. It is going to work. Vai dar certo, né?
Agora a gente vai para os últimos 3 pronomes, que são you, você, we, que significa nós, e they, que significa eles ou elas, no plural. Então, essas 3 palavrinhas, você vai usar o verbo to be da forma are. Então, quero dizer, por exemplo, né, você é legal, you are nice, you are nice, you are cool. Eu quero falar, você é meu amigo, you are my friend. Você está no Brasil, you are in Brazil. Agora, mais um exemplo, né, com we, que seria nós, né, we are the champions, my friend. Nós somos os campeões, meu amigo. We are okay, nós estamos ok. We are in Brazil, nós estamos no Brasil. We are happy, nós estamos felizes. E a última é o they, né? They are my friends, eles são meus amigos. They are happy, eles estão felizes. They are hungry, eles estão com fome. Então, e aqui a gente também pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Pode pegar ramificações, né? Que seriam, por exemplo, se eu falo you, eu posso falar, eu posso estar dizendo você, mas como também significa vocês, né, no plural, eu poderia falar you and your friend. Você e seu amigo, vocês dois, né? You and your friend are good people. Você e seu amigo são boas pessoas. Outro exemplo agora com we, poderia ser nós, né? Poderia ser eu, meu amigo e eu, my friend and I are going to travel. Meu amigo e eu vamos viajar. My friend and my sister and I are working now. My sister and I are working now. Minha irmã e eu estamos trabalhando agora. Então, existem também variações dentro desses pronomes que você pode usar, né, com outras palavras, outras pessoas ou outras situações. E por último, eu poderia falar assim, por exemplo, também com o pronome they. No lugar do pronome eu poderia colocar meus amigos no plural. My friends are great. Meus amigos são ótimos. My dogs are sleeping. Meus cachorros estão dormindo. The children are at home. As crianças estão em casa. E uma coisa que eu esqueci de falar, né, tanto pro he, she e it, quanto para you, we, they. A gente pode fazer a contração, a contraction, né, juntando o verbo to be com o pronome. Então, por exemplo, se eu vou falar ele é ou ele está, eu posso dizer he is, mas eu também posso falar his. Então, he is my friend. He's my friend. Eu juntei tudo. He's my friend. She is my sister. Ela é minha irmã. She's my sister. Juntei. She's my sister. It is good. Está bom. Ou isso é bom, né? It is good. Eu posso juntar também, ó. It's good. It's good. Tá bom. It's okay. It's raining. Tá chovendo. It's raining. Poderia falar separado, ó. It is raining. It's raining. Ou ainda, falar com som de R, né? It is raining. It is raining. E com you, we, they seria a mesma coisa. Então a gente pode juntar. Eu posso falar you are my friend, mas eu também posso falar you're my friend. You're my friend. Eu posso falar we are at home, mas eu também posso dizer we're at home. We're at home. Juntei o we're at home. E o último, que seria they are, a gente pode juntar também. Eu posso falar they are my friends, mas eu também posso dizer they're my friends. They're my friends. Cuidado com a pronúncia aqui. Muita gente, quando vai fazer a pronúncia, né? Voltando um passo atrás, né? Tem o you are que junta. Às vezes o pessoal confunde e fala your. Mas na verdade o your, ele tem a ver com seu, sua, né? Your friend is a nice person. Seu amigo é uma boa pessoa. What is your name? Qual é o seu nome? Quando eu falo you are combinado, ele vira um som mais parecido com o U, fica mais you're my friend. E já no caso do we are, que também o pessoal erra bastante, né? Muitas vezes eu vejo o pessoal cometendo esse erro, que é quando você vê a palavra we are combinada, né, com a contração, eles costumam dizer where, mas where tá mais no sentido de onde. Então, where are you from? De onde que você é, né? Where are you from? Ou ainda wear, que é a palavra vestir, né? I'm gonna wear a dress. Eu vou usar um vestido. I'm gonna wear a dress. Mas quando você junta we are e faz a contração, ele fica mais parecido com o som de I, é mais fechado.
We're friends. Nós somos amigos. Ou we're friends. We're just friends. Nós somos apenas amigos. We're happy. Nós estamos felizes. Ou we're. Não we're pra cima. We're. Mais fechado. E por último, né, tem o they are, que quando junta, as pessoas costumam meio que ler o que está escrito, né? Tem um i ali no meio, então acaba aparecendo, né? There, eles querem falar isso, então muitos alunos cometem esse erro, então chega na hora de falar, ele vê a palavra e ele fala there, mas na verdade o certo é there, como se não tivesse nada ali no meio, tá? Então, e é a mesma pronúncia da palavra there, que significa lá, é a mesma pronúncia da palavra there, que significa deles ou delas, e a mesma pronúncia que é they are, combinado vira there. Então, 3 palavrinhas diferentes, expressões diferentes, mas que significam basicamente, coisas diferentes, mas tem a mesma pronúncia. Fechou? Então, agora vamos amplificar um pouquinho, porque eu dei aqui uma base, né, do que seria o verbo to be, mas a gente pode usar isso de várias formas diferentes. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer agora é entrar na negativa. Como que você forma uma frase negativa? Então, se para falar, né, eu estou bem, eu falo I am okay. Para falar que eu não estou bem, o que eu vou fazer? De uma forma simples, tá? Existem outras formas de falar, mas eu vou entregar aqui uma forma que eu considero mais simples possível para você se comunicar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a palavra not, que escreve N-O-T, com acento, né? Parece que tem um acento, né? Not. Depois do verbo to be. Então, I am not your friend. Eu não sou seu amigo. I am not hungry. Eu não estou com fome. I am not at home. Eu não estou em casa. Próximo exemplo. Aí, mais uma vez, dá pra juntar e fazer a contração, né? Então, I'm not at home. I'm not from Brazil. I'm not here. Próximo. He is, she is. Então, se eu quero falar, por exemplo, ele não é da Rússia. So, he's not from Russia. He's not from Russia. Ela não é minha irmã. She's not my sister. She's not my sister. E, por exemplo, não está chovendo. It's not raining. It's not raining. Então, vocês percebem que eu fiz a contração do pronome com o verbo to be. E logo em seguida eu coloquei o not. Como eu falei, tem outros jeitos de falar, outras formas de falar, sim, tem. Mas essa daqui eu considero a forma mais simples e eu recomendo que você use ela. Primeiro, porque ela é fácil de falar, ela é simples, é fácil de lembrar. E pra mim soa muito melhor na hora que você está se comunicando com as pessoas, tá? Então, em inglês. Eu uso os 3 últimos pronomes que sobraram, né? Então, por exemplo, vamos lá, se eu quero falar você não está feliz, eu posso dizer you are not happy. You're not happy. Eu posso dizer também nós não estamos no México. We're not in Mexico. We're not in Mexico. E a última seria, por exemplo, eles não estão com fome. They're not hungry. They're not hungry. Eles não estão cansados. They're not tired. They're not tired. Até aqui faz sentido? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário sobre esse assunto aqui ou sobre outros assuntos que você também gostaria de saber do inglês, certo? Mas, então, vamos continuar aqui agora, que além da gente fazer isso, a gente fazer uma afirmação ou uma negação, a gente ainda pode fazer uma pergunta. Então, como que você faria uma pergunta em inglês? O que você precisa? Usando o verbo to be, o que você vai fazer? Você vai pegar o verbo to be e vai colocar ele no começo da frase. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, you are my friend, eu estou dizendo, você é meu amigo. Mas eu quero falar, você é meu amigo, como se fosse uma pergunta, o que eu faço? Eu vou começar com o verbo to be, are, e logo em seguida o pronome. Então, are you my friend? You are my friend, ponto, afirmei. Are you my friend? Are you my friend? Ou ainda, eu sou doido, né? I am crazy. Mas daí na hora de fazer a pergunta, am I crazy? Am I crazy? Ou ainda com he is, por exemplo, he is hungry. Ele tá com fome. Is he hungry? É só trocar a ordem. Is he hungry?
is he hungry? E assim você vai fazer isso com em muitas situações no inglês você vai acabar trocando a ordem, né, do verbo com o pronome para formar perguntas, mas no caso, como a gente está vendo o verbo to be hoje, eu vou manter aqui nessa parte dos ensinamentos aqui, né? Então, lembre disso, coloca o verbo to be primeiro e depois você coloca o pronome ou a pessoa, né? Eu poderia falar he is okay, ele está bem, he is okay. Mas daí eu troco he por my brother, eu falar meu irmão, né? Então, my brother is okay, my brother is okay. Na hora que eu for fazer a pergunta, eu faço exatamente a mesma coisa, eu coloco o verbo to be no começo e falo a pessoa. Então, is my brother okay? Is my brother okay? Is my sister okay? Deixa eu ver um outro exemplo, né? Are you and your friend okay? Você e seu amigo estão bem? Então, o verbo to be, ele segue esse padrão, ele vai pro começo da frase. A única exceção que você vai encontrar, que eu consigo me lembrar aqui agora de cabeça, é o seguinte, é você fazer uma afirmação e aí no final da frase você joga uma entonação de pergunta, que seria assim, ó, por exemplo, you are my friend, right? You are my friend, right? É como se eu estivesse falando, você é meu amigo. Aí eu coloco uma vírgula, né, e falo, certo? You are my friend, right? I am correct, right? Eu estou certo, right? Outro exemplo, she is at home. Eu afirmei, ó, she is at home. Coloco uma vírgula, she's at home, vírgula, right? Ela está em casa, certo? Meio que você faz uma afirmação e no final a palavra right, que seria a pergunta, né? Right? Essa palavra significa certo, né? Então, essas daí foram algumas das formas de você usar o verbo to be, né? Mas a gente ainda pode dar um passo a mais, certo? Se eu posso fazer perguntas com o verbo to be desse jeito, né? Só colocando o verbo to be na frente, no comecinho da frase, o que que eu preciso fazer para perguntar coisas um pouco mais complexas, né? Por exemplo, de onde que você é? Provavelmente você já ouviu essa pergunta, né? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Da onde que você é? A gente fez o seguinte, a gente pegou a base da pergunta. Lembra que, vamos imaginar aqui que tem uma afirmação, né? Eu posso falar assim, ó, you are from Brazil. You are from Brazil. Você é do Brasil. Aí eu quero transformar numa pergunta. Eu troco a ordem. Então vai ficar, are you from Brazil? Are you from Brazil? Mas daí, eu quero adicionar essa palavrinha de WH, palavras que começam com WH, né, normalmente que a gente põe no começo da pergunta. Uma delas é o where, que significa onde. Então eu vou pegar a base da pergunta, que é are you, certo? Are you, mas eu coloco o where no começo. Where are you? Where are you? Where are you from? Where are you from? De onde que você é? Um outro exemplo, eu posso falar de onde que ela é. Where is she from? Where is she from? Um outro exemplo, eu poderia falar, por exemplo, onde você está trabalhando? Where are you working? Where are you working? Onde que você está trabalhando? Mais um exemplo, agora, eu poderia falar, poderia adicionar a pessoa, né? Então, posso dizer quando ela está, deixa eu ver, treinando, né? When is she? Troquei a ordem, certo? When, palavra de WH. When is she? Quando ela está, when is she? Training. Quando ela está treinando, when is she training? When is she working out? Working out. Quando ela está treinando, quando ela está malhando. Então, a lógica das perguntas é a mesma. A lógica, a estrutura é basicamente a mesma. O que você precisa é de prática, é de treino, é escrever mais frases, é praticar bastante inglês, é fazer revisão de tempos em tempos, é conversar com as pessoas, é você tentar ficar perto de pessoas que já falam inglês para que você pegue, né, as manias dessas pessoas para ajudar você a absorver isso delas de uma forma meio que automática até, né, porque quanto mais próximo de pessoas que já tem o resultado que você deseja, você fica mais rápido e mais fácil fica para você pegar esse resultado para você também. Então, a gente meio que se espelha, né? Espelha as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está perto de um monte de pessoas que
que bebe, por exemplo, as chances são que você vai acabar bebendo também, você vai ter uma tendência a beber também. Se você fica perto de pessoas que usam drogas, né, existe uma tendência de você começar a usar drogas também, porque todo mundo naquele meio faz isso. Se você está no meio de um grupo de pessoas que fala inglês, a tendência é que você também vai começar a falar inglês. Isso é muito poderoso. A gente tem meio que um instinto de querer pertencer ao grupo, e aí esse instinto seu de pertencimento, ele vai falar mais alto, ele vai começar a automaticamente, naturalmente querer florescer. Então se joga no meio das pessoas que falam inglês e você vai ver essa mágica, né, acontecendo. Mas vamos lá, que existem outras formas de usar o verbo to be também. Então, outra coisa que você pode fazer com o verbo to be é usar ele junto com verbos, usando o gerúndio, que seria com o ing. Então, é a mesma coisa que em português. De uma forma simples, eu poderia falar assim, ó, eu estou trabalhando. Como que eu falo isso? I am working. Eu estou trabalhando. Então eu coloco o pronome, a pessoa, depois eu coloco o verbo to be e depois eu coloco o verbo, a ação que eu estou tomando nesse momento com o ing no final. Então, I am working. Eu estou trabalhando. Posso juntar também, lembra como eu fiz a contração antes? Ó? I'm working. Posso falar, ele está correndo. He is running. He is running. Run é correr. Running, correndo. Então, he is running. My friend is running. Meu amigo está correndo. Agora com it is, eu tinha dado esse exemplo antes, né? Mas agora só para você ver se encaixa, né? It is raining. It's raining. Está chovendo. It's raining. It's not snowing. Não está nevando. It's not snowing. It's sunny, tá ensolarado. It's hot, tá quente. It's cool, tá legal, ou tá frio, fresco, assim, mais ou menos, né? Cool também é fresco. Então, você percebe que a gente pode usar isso aí. Alguns exemplos que eu dei aqui não tinha o ing, mas era mais para ilustrar para você como que você pode usar o it's, certo? Mas vamos lá, então, se tá dando certo, né? Está dando certo, como eu falo isso? It's working. It's working, que se fosse com ele ou ela, né, ou outros pronomes, poderia ser estou trabalhando, I am working, mas quando é it's working, está funcionando, está dando certo. The car is working, o carro está funcionando. Então, você pode usar esse ing de várias formas diferentes, né? É só, você coloca o pronome, a pessoa, né? Depois o verbo to be, na conjugação correta, certo? E aí, logo em seguida, a ação. They are playing soccer. Eles estão jogando futebol. They're playing soccer. They're playing soccer. Nós estamos viajando. We're traveling. We're traveling. Nós estamos viajando. You are studying. Você está estudando. You're studying. You're studying. Então, cuidado também com a palavra study. Muitas vezes os alunos costumam falar study, study, mas o certo é study, com assim, I'm studying, you're studying, she's studying, I am studying Portuguese, she's studying English, e assim por diante, certo? E assim, sobre o verbo to be, a gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo. Como eu falei, tem outras formas de falar na negativa. A gente poderia juntar o verbo, a gente poderia falar do verbo to be como em várias outras conjugações diferentes, mas para simplificar essa aula de hoje, porque o objetivo é te entregar meio que o mínimo possível para você poder usar o verbo to be de uma forma simples, que te ajuda no seu dia a dia, sem a gente ficar se estendendo aqui por muito mais horas, porque esse assunto é muito rico, tá? Então, o que você pode fazer também com o verbo to be? Vamos tentar algumas frases no passado, e depois a gente pode também tentar umas frases no futuro. E aí a gente encerra esse assunto, tá? Então, frases no passado. Primeiro, quando a gente pega a palavra, o verbo to be, na forma am, por exemplo, I am, certo? Am. E na forma is, she is, he is, it is. Essas duas palavrinhas, o am e o is, no passado vai ser assim, ó, was. Então, se eu falo I am your friend, eu estou dizendo eu sou seu amigo, I am your friend. Mas se eu falo I was your friend,
I was your friend. Eu era seu amigo, eu fui seu amigo. Eu poderia falar também, por exemplo, he is working. Ele está trabalhando. He is working. Mas no passado, ficaria he was working. He was working. Ele estava trabalhando. Digamos que agora ele não está mais. He was working. Outro exemplo. O carro está funcionando, né? The car is working. The car is working. Mas eu quero jogar essa frase no passado. Eu vou dizer the car was working. The car was working. Aí se não fez sentido essa palavra que eu estou dizendo, né? Was. É W-A-S. É o passado de is e o passado de am. São duas palavrinhas diferentes que têm o mesmo passado, certo? Mas e agora? E a outra palavra, né? A palavra are, que seria o verbo to be também, né? Conjugado para you, we, they. Essa palavrinha, are, no passado vai ser were. Cuidado com a pronúncia, ó. Were. Então, quando eu vou fazer uma frase, né? Se eu quero dizer você está aqui, eu digo you are here. You are here. Ou junta, né? You're here. You're here. Mas quando tá no passado, eu vou falar you were here. You were here. Você estava aqui. You were here. Nós estamos com fome. We are hungry. We are hungry. We're hungry. Nós estávamos com fome. We were hungry. We were hungry. E você vai formar frases assim, de forma simples. Se você sabe a estrutura para fazer perguntas, como a gente viu antes, né, tanto perguntas quanto negativas, no presente você também consegue fazer no passado. Então por isso que a base, os fundamentos são muito importantes, porque lembra que eu falei que quando você pega você está fazendo uma afirmação, então você vai pegar o pronome ou a pessoa, certo? Então, I am crazy, eu sou doido, I am crazy. Aí eu inverto a ordem, eu pego o verbo to be, coloco no comecinho e fica am I crazy? Pergunta, am I crazy? Quando é was e were no passado, você vai seguir a mesma lógica. I was crazy, eu estava doido, eu era doido, I was crazy. Eu vou só inverter a ordem, vou falar was I crazy? Was I crazy? Eu era doido. You are my friend, você é meu amigo. You were my friend, você era meu amigo. Were you my friend? Were you my friend? Você era meu amigo? E assim por diante. Com a palavra not, também dá pra falar, só colocar depois. Então, you were not at home. Você não estava em casa. Não? You were not at home. Pega o verbo to be, logo depois coloca o not. Lembrando a pronúncia, né? Not. You were not at home. He was not studying. Ele não estava estudando. He was not studying. E aqui, ó, esses dois eu vou falar porque como a gente não consegue fazer a contração junto com o pronome no passado, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu falo I am, eu posso juntar, então fica I'm. He is, eu junto e fica his, certo? You are, junta e vira you're. Mas quando tá no passado com was e were, não dá para fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai juntar para o outro lado, que é juntar a palavra was com o not. E a palavra were também com o not. Então vai ficar, por exemplo, né? I was not, junta e vira wasn't. I wasn't studying. Eu não estava estudando. I wasn't studying. I wasn't studying. Você não estava trabalhando. You were not working. Eu pego were e o not junto e vira weren't. You weren't working. You weren't working. You weren't working. Então, dá pra fazer isso, tá? Também. E agora, pergunta. Dá pra fazer uma pergunta também com o verbo to be? Sim, totalmente possível. Então, eu poderia falar, por exemplo, onde você nasceu? Where were you born? Where were you born? Where, onde? Were, que é o verbo to be no passado, né? Where were you, você, born, nasceu. Where were you born? Where were you born? Poderia ser com he, she, it também, né? Where was she born? Onde que ela nasceu? Where was she born? É um jeito muito comum de usar o verbo to be no passado, né? Falar que você nasceu em algum lugar. Então, e como é que faz isso? Como é que fala uma afirmação nesse sentido? Né? Eu posso falar assim, ó.
Eu nasci em Curitiba. I was born em Curitiba. I was born in Brazil. Com he, it, he was born in Brazil. My brother was born in Bahia. My sister was born in Rio. E a última, aí seria com were, certo? Eu poderia falar também, you were born in Brazil. Você nasceu no Brasil. We were born in Australia. Nós nascemos na Austrália. They were born in Chile. Eles nasceram no Chile. Poderia falar na negativa essas frases também. I wasn't born in Peru. Eu não nasci no Peru. I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. I wasn't born in Peru. I was born in Brazil. Você percebe que quando eu falo wasn't, eu não falo o T. E também no weren't, eu também não costumo falar o T. Eu falei aqui agora para demonstrar para você, né? Wasn't, esse T no final, né? Porque você junta was com o not, então wasn't. E were com o not, weren't. Mas na hora de pronunciar, quando você está falando rápido, esse T, ele desaparece. Então eu posso simplesmente falar I wasn't home. Eu não estava em casa. I wasn't home. Eu poderia falar também you weren't here. Você não estava aqui. Eu praticamente não falo T nessas duas expressões. Se você quiser falar, você pode falar, não tem problema. Muitas vezes você vai falar de uma forma mais devagar também, e o T pode aparecer, não tem problema, tá? O teu inglês não precisa ser perfeito. Você só precisa estar sempre evoluindo, sempre melhorando e lembrando que é um aprendizado eterno. O inglês é um aprendizado eterno. Todos os dias eu aprendo uma expressão nova. Faz 7 anos. Olha, eu estudo inglês, eu aprendo inglês desde os 10 anos. Hoje eu tô com 37, ou seja, já fazem 27 anos. Faz 27 anos que eu tô na minha jornada do inglês. Faz 7 anos que eu ensino. E mesmo eu tendo 27 anos de estudo, mais 7 anos de ensino de inglês, todos os dias, ou quase todos os dias, eu aprendo uma palavra nova, ou eu vejo alguma coisa que eu estava errando e eu não sabia, ou é uma pronúncia diferente que eu não conhecia e agora eu conheço, ou é um detalhezinho de uma frase que eu não sabia como pronunciava, agora eu sei, porque eu nem estava prestando atenção nisso, mas agora por causa de um aluno que me perguntou, ou pronunciou aquilo de um jeito que ficou meio estranho, eu parei e pensei, nossa, ele falou isso, será que isso está certo ou não? E aí eu tenho que pesquisar e descobrir. Então, você vai ficar eternamente nesse loop de aprendizado e melhoria. Então eu peço que você veja o inglês dessa forma, né? E, bom, de um modo geral, para você poder usar o verbo to be, eu acredito que aqui foi uma boa parte do verbo to be, a base do verbo to be. Você já consegue se virar muito bem com tudo que eu te passei aqui. Então, agora para você treinar um pouquinho isso, o que eu peço? Que você pega o conteúdo dessa aula, faça anotações, explique para outra pessoa o que você aprendeu aqui, escreva frases usando o verbo to be de todas as formas que a gente conversou aqui nesse vídeo, para que você possa treinar. Se for necessário, comenta aqui no vídeo, escreve algumas frases usando o verbo to be e manda nos comentários para que eu dê uma olhada e assim que for possível eu vejo, dou um retorno, dou um feedback, ou manda uma mensagem para mim no Instagram, que é @teacherandrepaixão. And that's it for today. Bye guys.